sou acadêmica de medicina, estamos aqui com o Jucimar, não é isso? É psicólogo. Vai falar um pouco aí pra gente sobre a saúde mental, não é isso? E apresente aí, meninas, vocês agora, o nome? Oi, meu nome é Ana Cecília, eu me chamo Laila. Estou aqui para entrevistar o Jucimar. Conte-nos um pouco sobre os 5 pilares da inteligência emocional. Bom dia a todos. Primeiro quero agradecer pelo convite e a oportunidade de estar aqui dando ideias, dialogando sobre esse tema tão importante, tão atual nos últimos tempos. Esse tema ele é conhecido desde 1995, quando Daniel Goleman escreveu o livro Inteligência Emocional. Por muito tempo se falou em inteligência e os coeficientes para poder se analisar o potencial cognitivo do ser humano. Percebeu-se que, ao longo do tempo também, muitas pessoas têm inteligência suficiente para resolver as questões lógicas, mas muita dificuldade para lidar com as questões afetivas e emocionais. Daí surgiu essa teoria dos pilares, a capacidade de autoconhecer-se, a capacidade de relacionar, a capacidade de se colocar no lugar do outro, sobretudo quando uma pessoa está inserida no contexto social, ou no ambiente de trabalho, na escola, dentro da própria família, ou mesmo nos relacionamentos afetivos, casais, namoro. Como é importante falarmos sobre a inteligência emocional, uma vez que compreender suas emoções e saber administrá-las e gerenciá-las, há uma grande possibilidade de você ter uma vida saudável no que se diz respeito à vivência interpessoal dos outros. Porque nós, como dizia Vygotsky, não somos uma ilha, vivemos e dependemos um do outro. Muita gente que fala assim, eu falo que é só quem não passa que acha que é besteira, né? E para quem nunca passou, acha que ansiedade, depressão, isso é besteira, né? Isso aí não existe. Isso é coisa de gente à toa, não é isso? Tem muita gente que fala desse jeito, que é uma coisa muito séria, né? Então, eu queria te perguntar como que a gente identifica, né? Se a gente está com ansiedade, depressão, porque você sabe que esse dia a dia da gente turbulento, né? Acaba ocasionando muitos problemas, né? Como esse. Eu queria saber como que a gente faz para identificar esses problemas. De fato, como você disse, atualmente ainda se tem uma ideia muito negativa acerca dos sofrimentos psíquicos como um todo. Ansiedade, mesmo ansiedade, depressão, ela sempre é colocada em segundo plano. Nós cuidamos de tudo, fazemos higienização das nossas mãos, mas a higienização mental, digamos, no sentido de você cuidar e zelar pelo que você pensa, tornou-se sempre em segundo plano. A ansiedade, eu acredito que ela é resultado, nos últimos tempos, dessa sociedade pós-moderna. Sabemos que depois da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, o mundo mudou significativamente. Inclusive tem um escritor chamado Zygmunt Bauman, que fala acerca da sociedade líquida, em que aqueles valores potenciais, aqueles valores fixos que se tinha, foi se perdendo ao longo do tempo. Hoje vivemos numa sociedade do vazio, onde as pessoas buscam constantemente um sentido. Essa ansiedade, ela é desencadeada exatamente, claro, por fatores biológicos, fatores físicos, mas também fatores comportamentais do ponto de vista ambiental e também quando nós estamos inseridos num contexto de trabalho, de atividade corriqueira, em que temos um foco e não alcançamos os nossos objetivos, desencadeia sobre nós uma desvalorização pessoal. E a ansiedade, ela tem fatores, sim, físicos, fisiológicos, mas também ela tem fatores psíquicos. Por isso, é importante identificar os nossos pensamentos. Quando eu estou constantemente refletindo sobre uma coisa antecipadamente e quando eu trago um sofrimento na minha vida por aquilo que ainda não ocorreu, é possível que a gente consiga identificar um dos pontos a serem identificados, é esse, quando nós estamos exageradamente refletindo e pensando sobre algo que ainda não ocorreu. Por que sofremos? Aí a importância da pergunta: por que estamos sofrendo tanto com algo que ainda não aconteceu? Seria um sofrimento antes, durante e depois. Então, acredito que seria pensar e focar e valorizar aquilo que é essencial no momento. Sempre focar naquilo que está sendo vivenciado no momento. Hoje existe uma técnica, por exemplo, chamada Mindfulness, que é uma técnica para trabalhar a respiração, controlar os nossos pensamentos, ou seja, viver o momento presente. É difícil, né? É difícil. Tem que ser bem trabalhado, né? Viver ali
no presente a gente sempre fica pensando, né, no depois. Ai, meu Deus, sofrendo antecipado. Eu mesmo sofro muito antecipado, né? Mas tem que melhorar, né? Estranho, né? E tem muitos adolescentes aí que estão desencadeando, né? O que pode fazer para minimizar esses riscos desses adolescentes? Quando nós identificamos comportamentos que levam-nos a refletir uma mudança significativa no dia a dia, devemos ter um cuidado. Quando falamos, por exemplo, desse sofrimento no âmbito do adolescente, nós devemos sempre olhar como critério básico a família. Grande parte dos sofrimentos psíquicos nos adolescentes, eles têm causas no âmbito familiar. Jovens que talvez têm características de famílias que talvez tenham sofrido desestruturações, causas também afetivas. E aí, dentro dessas causas afetivas, nós precisamos saber como que a família está acolhendo esse jovem, como a família lida com o sofrimento desse jovem, como a família dialoga com esse jovem acerca do que eles vivem. Quando alguém da família observa isso como frescura, entre aspas, ou como bobagem, como besteira, como muitos dizem, isso é um grande risco, porque o sofrimento mental, como por exemplo a depressão, ela não é uma frescura, é uma doença que precisa ser tratada com cuidado, com zelo. O adolescente, o jovem, nesse processo de mudança da fase da infância para a adolescência, ele ainda não sabe o que está acontecendo, ele não é mais criança, ele não é adulto, então ele está nessa transição, ele não é mais criança e nem adulto, ele é alguém que está no processo de transição, nem ele mesmo sabe o que está acontecendo com ele. E ele precisa de ajuda, ele precisa de alguém que o oriente, que converse com ele. Quando ele não encontra dentro de casa, não encontra na família, a escola torna-se um espaço para o diálogo. A escola torna-se um espaço para o diálogo. Muitos adolescentes acabam por tornar-se amigos dos professores, de colegas, e ali há um momento para dialogar sobre esse assunto. Identificar um aluno, por exemplo, que está sempre retraído, silencioso, o aluno com vestes, por exemplo, que cobra sempre os pulsos o tempo todo. O que está ali por detrás? O que ele está escondendo? Inclusive é interessante quando a gente faz aqueles chamados testes, né, projetivos, o HTP, que é o desenho da casa, o desenho de uma árvore, o desenho de uma pessoa, nem 100%, obviamente, mas ali existem expressões que o aluno, ou estudante, ou aquele paciente, por exemplo, ele começa a demonstrar naquela forma de desenho como ele está vivenciando dentro de casa com os seus sentimentos. São possibilidades de identificar o comportamento daquela pessoa que traz sofrimentos, ou que esteja em sofrimento, ou que esteja vivenciando algum tipo de sofrimento causado por alguém ou por ele mesmo. Porque nem todo mundo tem o privilégio, né, de ter uma família que observa esses sinais, né? Então são poucas pessoas da família que observam, né, esses sinais, né? Eu, por exemplo, não tive esse privilégio, né? Tudo que eu vivi, perdi minha mãe muito jovem, eu aprendi com a vida, né? Eu acho assim que com essa morte dela, se eu tivesse tido um apoio maior da minha família, assim, em relação a observar esses sinais, né? Eu acho que teria lidar melhor, né, com essa situação, né? Como que a depressão e a ansiedade pode prejudicar nesse âmbito escolar? A palavra depressão, ela tem um significado na língua latina deprimere, que significa puxar para baixo. A pessoa que está no quadro depressivo, ela perde totalmente essa desmotivação. Existe, inclusive, aí teremos que aprofundar nos aspectos neuroquímicos, né? A não produção de determinados hormônios que vão auxiliar nesse bem-estar. Uma pessoa que está num quadro totalmente de sofrimento do ponto de vista fisiológico, ele precisa de cuidados, mas também ele precisa não somente de cuidados farmacológicos, mas de atenção. E uma boa psicoterapia seria o ideal. Uma conversa, um diálogo, compreender sobre nossas emoções. A tristeza aparente, como eu disse, talvez uma semana, um mês, é compreensível. Todos nós nos entristecemos em algum momento da vida. Quando essa tristeza se torna persistente, quando ela dura muito tempo, há que se olhar, porque às vezes esse sofrimento é uma sinalização, essa tristeza é uma sinalização de algo mais profundo. E quando é identificado no ambiente escolar, o rendimento escolar, a desmotivação é um dos principais fatores, a desmotivação para fazer as tarefas cotidianas, a indisposição de se levantar cedo para a escola, a indisposição de interação, a indisposição sobre si mesmo. Então, a escola, no âmbito acadêmico também, a escola torna-se um lugar de sofrimento ao invés de ser um ambiente de alegria. Até porque uma pessoa que está num quadro depressivo, conviver socialmente se torna um sofrimento. E daí, a
aquela atitude de esquiva. Se eu vou para a escola é como se fosse um pesadelo, um sofrimento. Então, eu vou criar barreiras psíquicas. Daí a importância de cuidar dos pensamentos automáticos. O que esse pensamento quer dizer? O que eu sinto quando eu penso sobre isso? Então, aquela ideia cognitiva comportamental. Pensar, refletir sobre o que eu estou pensando. É claro que não é fácil, requer ajuda. E aí a escola, como eu disse, torna-se um ambiente para diálogo. Como é importante esse trabalho que é feito multiprofissional, da área médica, das várias profissões dentro do espaço escolar, até para tirar dúvidas, porque justamente a criança, o estudante, em casa, ele não tem oportunidade, talvez não por culpa da família, por falta de conhecimento mesmo, os pais têm certas limitações para tratar de determinados assuntos. E a escola, então, torna-se um espaço eficaz para se tratar de diversos assuntos no âmbito, por exemplo, da depressão. Você estava falando ali na palestra que você acabou de dar sobre as pessoas, né, que se cortam, né, que praticam esse ato, né? Como que a gente pode, né, lidar quando a gente sabe de um amigo ou alguém da família que faz isso, né? Como que a gente pode lidar com uma pessoa que faz esse ato, né, de se cortar? A primeira atitude a ser tomada não é apontar e nem criticar. A gente costuma ver hoje os bullying, eles ocorrem quando uma pessoa, por exemplo, sofre determinado preconceito ou discriminação. A fuga torna-se um distanciamento social. E quando ocorre esse distanciamento social, quando a pessoa tem pensamentos negativos sobre si mesma, a saída muitas vezes, porque a autolesão é uma forma de manifestar o tamanho da dor. Eu não consigo dizer, então eu manifesto através dos cortes. Então está aqui, olha o tamanho da minha dor, veja como eu estou sofrendo. É necessário aproximar e tentar identificar o que está causando, o que está por detrás dessa dor. Você pode me contar o que está te causando essa dor? Você já tem muito tempo que pratica isso? Quantas vezes? Perguntas simples, mas que podem ser precisas no momento oportuno. Uma criança, um adolescente, um adulto também que pratica a autolesão, ele requer atenção e cuidados. Daí a importância de se aproximar e tentar identificar as causas, porque como diz o princípio básico da filosofia, não existe um efeito sem uma causa. Todos os efeitos eles são causados por alguma coisa e é preciso identificar as causas desse sofrimento. Ali, diríamos, é como se fosse apenas a ponta do iceberg. Existem mais coisas por detrás. A lesão ela é uma apresentação simbólica, física, do que está sendo desencadeado, do que está causando o sofrimento. Então é importante descobrir no diálogo o que está causando. E nada como uma boa psicoterapia, uma conversa, para poder identificar as causas desse sofrimento psíquico. E complementando, qual a importância, né, dessa pessoa procurar uma ajuda profissional? A vida. Devemos prezar constantemente pela vida. Eu estudei um grande psiquiatra austríaco, o Viktor Emil Frankl. Ele escreveu um livro intitulado Um Psicólogo no Campo de Concentração. Dr. Viktor Frankl ficou por 4 anos presenciando os horrores na época do nazismo. E ali, vendo aquelas cenas de morte, ele identificou que muitas pessoas que ali estavam, mesmo passando por aquele momento de dor, eles ainda tinham esperança. A questão é chamada decisão, dar um sentido para a vida. De vez em quando o outro pergunta, olha, eu não espero mais nada da vida. Mas é importante perguntar, mas ok, você não espera mais nada da vida? A vida não te traz alegria? Você não encontra mais prazer nas pessoas à sua volta? Ok. Mas o que as pessoas podem esperar de você? O que você é capaz de fazer? Então, a mudança comportamental, ela ocorre quando há mudança da pergunta. Não é perguntar o que eu espero, mas o que a vida espera de mim. Então, muitas das pessoas, quando começam a entender que elas são capazes de fazer algo, elas mudam de ideia. É preciso verificar a importância que a vida tem para aquela pessoa. Se eu não encontro mais sentido na vida, mas o que as pessoas esperam do que eu possa fazer de bom para elas? É preciso verificar a importância que a vida tem para aquela pessoa. Se eu não encontro mais sentido na vida, mas o que as pessoas esperam do que eu possa fazer de bom para elas? Elas precisam se sentir úteis. A grande importância é levar as pessoas a se sentirem úteis naquilo que faz. A motivação começa aí. Para finalizar minha pergunta aqui, né? Você já deu uma entrada aí, né? Falou, explicou, mas eu vou fazer novamente. É que como lidar com alguém da nossa família que está, né?
com depressão, ansiedade, como que a gente pode lidar com essa pessoa da família? Uma das grandes dificuldades hoje que a gente identifica é a capacidade de se abrir. As pessoas, quando estão em sofrimento psíquico, elas não confiam, elas não acreditam que alguém possa ajudá-las. Por isso, é importante, assim que é identificado qualquer sinais de autolesão, de tristeza, a vivência antissocial, as pessoas que querem estar sempre retraídas, sozinhas, distantes do convívio familiar, é preciso identificar o diálogo, a conversa, a aproximação e procurar verificar os valores, não os defeitos, os positivos que aquela pessoa tem. Defeitos todos nós temos. É importante verificar os valores, mesmo que pequenos sejam, devemos identificar. Então, o grande objetivo da família, eu digo, a família deve sempre valorizar as pessoas. Nós precisamos validar os sentimentos das pessoas, mesmo o sofrimento de dor. Quando uma pessoa está dolorosa, sofrendo em momentos de sofrimento, a gente precisa também validar até o sofrimento da pessoa, entender que ela está sofrendo. Não simplesmente achar que é uma fissura, como se fosse uma coisa da cabeça. Mas você está sofrendo, conta-me a quantidade de dor que você está sentindo. Como você consegue, se fosse de 0 a 10, por exemplo, uma técnica assim, de 0 a 10, que nota você daria à sua dor? Por aí você consegue identificar o tamanho da dor e do sofrimento que aquela pessoa está vivenciando. Entendi. Meninas, vocês têm alguma coisa para perguntar? Eu queria saber como é que o senhor explica os pensamentos autolesivos que vocês têm. A terapia cognitiva comportamental, ela é uma área da psicologia que trabalha exatamente a questão dos pensamentos automáticos. Nós nascemos numa cultura, provavelmente, pode ser até das crenças. E essas crenças que nós temos, aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós herdamos também, são tão significativos na nossa vida que quando uma pessoa pensa, ela já imagina que aquilo seja verdade. Então, quando uma pessoa vê alguém, por exemplo, que olha para ela com o olhar fechado, automaticamente ela pensa, aquela pessoa não gosta de mim. Pensamentos automáticos. Talvez aquela pessoa com a cara fechada está vindo porque pegou o ônibus atrasado, talvez ela sofreu uma discussão, passou por uma discussão familiar. Então, não é porque ela não gosta de mim, mas a gente tem a impressão, olha só, o pensamento automático. Você vê a pessoa com a cara fechada para você imagina, ela não gosta de mim. Não é porque ela não gosta de você. Vamos identificar o que está acontecendo na vida dela. Então, eu penso, com esse exemplo, a gente consegue identificar até do nosso mesmo. Os nossos pensamentos automáticos, eles surgem por conta justamente de nossas crenças e valores que nós temos. E nós, pouco a pouco, precisamos transformar esses registros, que são negativos, em registros positivos para a nossa vida. Se ocorre algo comigo, eu tenho a capacidade de me autoanalisar. Aconteceu, ok. Mas isso, até que ponto isso está ocorrendo? O que é que isso quer dizer para mim? Porque uma coisa é o que ocorre. E para que isso ocorre? É uma outra pergunta. O porquê e para quê? Porque uma coisa é o que ocorre. E para que isso ocorre? É uma outra pergunta. O porquê e para quê? O porquê ocorre. E o para quê? O que eu posso tirar de proveito disso? Quando a gente começa a identificar os motivos e a finalidade, a gente consegue diminuir os efeitos da nossa vida de sofrimento. Então a gente encerra por aqui. Fico muito feliz de você ter tirado um tempo lá, se disponibilizar para falar de um assunto tão sério. Espero que a gente possa ter ajudado, né? E com certeza a gente ajudou. E muito obrigado por ter participado, viu? Obrigado, estou sempre à disposição. Precisar de mim, 2 horas. Então é isso, pessoal.